Dividendos, dividend yield, payout, empresas listadas são mesmo obrigadas a distribuir ao menos 25% do lucro em dividendos? No vídeo de hoje eu vou falar disso e muito mais sobre dividendos. É muito comum quando você começa a procurar saber detalhes de como funciona e conhecer mais sobre renda passiva, viver de renda ou especificamente sobre dividendos, a informação de que as empresas são obrigadas a distribuir ao menos 25% do lucro apurado em forma de dividendos para seus acionistas. Isso é verdade? Antes de mais nada, vamos por partes. Olá, esse é o canal Embolsando, o canal de quem está querendo embolsar na Bolsa de Valores. O que é um dividendo? A origem do nome vem do latim dividendus, que tem mais de um significado. Em economia, está relacionado em representar um valor ou porcentagem proveniente da divisão e distribuição de parte dos lucros entre os acionistas. Então, o dividendo é a parte do lucro que fica com cada acionista, conforme definido pelo conselho de administração de cada empresa. Embora desde a sua origem tenha tomado diferentes formas, o dividendo sempre esteve relacionado com a possibilidade de oferir lucro sobre o investimento, quase sempre submetido à exposição do capital a um determinado risco. Desde o início das civilizações até as expedições de colonização, principalmente na Ásia, já era comum pequenos comerciantes reunirem recursos financeiros ou equivalentes em produtos de valor agregado para financiar expedições, entre aspas, expedições de descobrimento e colonização de novos territórios em busca de novas riquezas. Riquezas essas que eram distribuídas proporcionalmente àqueles que investiam nessas expedições, ou pelo menos assim deveria ser. Dividend yield, dividendo e payout. De maneira simples, vamos entender cada um deles. O dividend yield é um indicador que reflete em porcentagem quanto de dinheiro está sendo distribuído por ação em forma de dividendos baseado no resultado do último exercício, levando em conta o atual preço da cotação, a cotação da ação. Cuidado que nesse indicador aí estamos falando de um resultado passado. De maneira bem grosseira, investir 10 mil em uma determinada empresa. O dividend yield dela é de 8%. Então eu devo esperar um rendimento referente a dividendos de R$ 800 no período de um ano. Lembra sempre que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Dividendo. Como eu disse no exemplo anterior, quer dizer o montante em dinheiro pago por cada ação que você possui de determinada empresa. Ou seja, o valor em moeda corrente. Por exemplo, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, R$2, não importa. Vale lembrar que sozinho esse número não quer dizer muita coisa. Ele deve sempre ser analisado junto com o preço da respectiva ação. Isso é outra confusão que fazem. Uma empresa que paga 10 centavos em dividendo, não necessariamente paga mais dividendo do que uma empresa que paga 5 centavos. Sempre vai depender da maior relação entre o dividendo dividido pelo valor da ação. E o payout? Nada mais é que o percentual do lucro líquido de uma empresa apurado em determinado exercício que é destinado ao pagamento de dividendos aos seus acionistas. Um exemplo, a empresa teve um lucro líquido de 100 milhões em um determinado ano e vai distribuir 25 milhões de dividendos. O payout dela é 25%. Outra dúvida que surge falando de dividendos é sobre as empresas boas e as não tão boas pagadoras de dividendos. Para quem está montando carteira de ações, se depara com essa dúvida. Sobre isso aí eu não vou falar nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. E eu vou deixar aqui em cima no card, depois assiste ele lá. E as empresas são obrigadas mesmo a distribuir 25% do lucro líquido em forma de dividendos para os seus acionistas? Direto ao ponto, a resposta é não. Pois é, muitas pessoas confundem e generalizam incorretamente essa informação. Na verdade, essa confusão começou mais precisamente no ano de 1976. E eu vou te contar um motivo. As sociedades anônimas, ou as chamadas SA, são reguladas pelo artigo 202 da Lei 6.404. De 1976. A lei é clara e determina que cabe ao Estatuto Social indicar a porção dos lucros a ser destinado ao dividendo obrigatório. Portanto, o Estatuto é soberano para definir o percentual. Não há obrigatoriedade nenhuma de fixá-lo em 25% do lucro líquido ajustado. O Estatuto sendo omisso, a empresa deverá pagar 50% do lucro líquido após os ajustes. Segundo essa lei, as companhias podem pagar como dividendos obrigatórios uma parcela inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Basta para isso aí o Estatuto Social definir o percentual menor. E por que essa confusão começou somente depois de 1976? É que quando essa lei entrou em vigor, lá em 76, as empresas que não informaram claramente no Estatuto, as que não informavam isso aí, a proporção de dividendo, podiam optar por dois caminhos. Se enquadrar no percentual de 50% como dividendo obrigatório ou reduzir o percentual convocando a Assembleia Geral. Contudo,
Se a empresa quisesse pagar menos do que 25% do dividendo obrigatório, teria que dar direito de retirada aos seus acionistas que tivessem descontentes, né? Para isso aí ela teria que pagar pelas ações dos sócios que quisessem se retirar da companhia. Isso geraria desembolso de caixa e seria uma encheção de saco. Por isso a maioria, para evitar esse ônus e esse trabalho todo, né, optou por estipular um percentual de 25% do lucro líquido ajustado. Para as companhias já que surgiram, né, após 76, podem definir dividendo obrigatório com base de cálculo inferior a 25% do lucro líquido ajustado, sem correr risco de pagar esse direito de retirada. Mesmo com essa opção, a maioria ainda decidiu distribuir 25% do lucro líquido. Mas por quê? É que as companhias disputam, né, a atenção de nós, os pequenos investidores, grandes investidores. Assim, aquelas com percentual inferior pode perder atratividade junto aos investidores. Dessa forma, 25% acabou se transformando aí um padrão entre as empresas brasileiras. Uma situação especial lá de 1976 que perpetuou-se até os dias de hoje. Vale lembrar, uma companhia pode deixar inclusive de pagar o dividendo obrigatório. Isso acontece quando os membros, né, do conselho administrativo entendem que a distribuição do dividendo obrigatório de determinado ano ele é incompatível com a situação financeira da companhia. Isso ocorreu mais conhecidamente, né, e recentemente, por exemplo, na Petrobras, após os escândalos do Petrolão, o alto endividamento da empresa. Então os dividendos eles não foram distribuídos, ficam em reserva especial e se não forem absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, né, serão pagos aos acionistas assim que a situação financeira da companhia permitir. Por fim, uma última colocação que também causa confusão: o dividendo obrigatório é devido a todos os acionistas, independente de classe de ação. As ON, né, chamada com direito a voto, ou as PN sem direito de voto. Os acionistas não votantes, as ON, os acionistas não votantes, as PN, possuem alguma vantagem e preferências no recebimento de dividendos. Esses direitos são regulados pelo artigo 17 da Lei das SAs. Outra confusão que também fazem é relacionar dividendos com juros sobre capital próprio e bonificação. Isso são coisas totalmente diferentes, mas será assunto para outro vídeo. Quando estiver pronto eu vou deixar o card aqui em cima, embora eu já possa adiantar que a legislação está mudando em relação a esse tema aí. Por hoje é isso, se inscreve no canal, o que você achou do conteúdo, deixa aqui nos comentários, compartilhe o vídeo, um abraço, fui!